Sejam todos muito muito bem-vindas a esse último dia aqui na nossa 18ª edição da BioBrasil Fair e Naturaltech, o evento mais importante do mercado orgânico e a maior feira de negócios de produtos naturais do Brasil e da América Latina. 4º dia aqui de conteúdo na nossa Arena Conhecimento, muita coisa bacana aqui nesses 4 dias. Hoje ainda tem muita coisa pela frente. A BioBrasil Fair e a Naturaltech são realizadas pela Francal e contam com o patrocínio de marcas importantes do mundo orgânico e natural. A gente deixa aqui os nossos agradecimentos ao nosso patrocinador Diamante, que é a Gami, também aos nossos patrocinadores Ouro, a marca Alva, apoiando a BioBrasil Fair, e as marcas Nutrata e 100% Você, apoiando a Naturaltech. E também o nosso patrocinador Prata, a Vitafor. Bom, a gente tem hoje aqui, nesse nosso palco A, um seminário a tarde toda, até o fim da tarde, sobre veganismo. A curadoria é da SVB, Sociedade Vegetariana Brasileira. É um seminário incrível, palestras super legais com nutricionistas, com médicos, falando sobre a importância de nutrientes, dietas diferentes. Ano passado, esse seminário foi maravilhoso. Eu saí daqui com muito conhecimento. É o tipo do conteúdo que abre a cabeça. É muito bacana de acompanhar, então não percam, é a partir das 2 da tarde. Agora, já a gente começa com um outro conteúdo, um painel super especial que a gente tem aqui agora para falar de um assunto intrigante. Eu imagino que todo mundo aqui nessa plateia já falou ou já ouviu falar alguma vez dessa expressão paladar infantil. Que a gente fala, né? Ah, fulano tem paladar infantil. A gente costuma falar isso de quem não come direito, né? Não gosta de salada, não come verdura, faz aquele prato bonito, né? Todo bege, aquele prato sem graça. Mas será que está certo falar isso, gente? Por que a gente associa isso, não comer bem, não comer saudável, com um paladar de criança? E por que a gente normaliza umas coisas assim de sentir que é uma obrigação a criança comer alimentos saudáveis e dar como recompensa um doce, aquela porcaria? Por que a gente faz isso ainda hoje? Não está certo, né? Esse é o assunto que vai ser abordado aqui agora nesse painel. A gente trouxe convidadas muito especiais para falar sobre isso aqui com vocês agora. Eu vou convidar ao palco para vir aqui conversar com a gente a influenciadora digital e empreendedora Gabriela Moraes. Gabriela, venha para cá, por gentileza. Seja muito bem-vinda ao nosso palco. Muito obrigada por participar aqui com a gente do nosso evento. Vou convidar também a nutricionista Carla Massuia. Carla, venha para cá. Seja muito bem-vinda, Carla. Pode se sentar. Vou convidar também a pediatra e pneumologista pediátrica da Clínica Eva, doutora Carilena Magno. Carilena, muito obrigada pela sua presença aqui, seja muito bem-vinda. E para fazer a condução aqui desse bate-papo agora, eu vou convidar a idealizadora da Estia Ventures, a Isabela Maluf Vasconcelos. Isabela, seja bem-vinda. Muito obrigada por ter vindo aqui mediar essa conversa para a gente. Ao final da conversa, vocês também vão poder participar, vão poder fazer perguntas aqui para as nossas convidadas, tá bom? Quem quiser perguntar já vai anotando aí as perguntas. Isabela, agora é com você. Obrigada, viu? E muito obrigada a todo mundo por estar aqui hoje. Eu queria agradecer a Francal e a BioBrasil por essa oportunidade, né, de falar sobre alimentação infantil. E também pela presença de vocês e o interesse nesse tópico. Eu acho que a gente tem muita coisa, né? E a gente está aqui com 3 quase que representantes, né, mais relevantes desse assunto, né? Mães, nutricionistas, pediatras
e claro que essa audiência também, né, com perguntas. Começar aqui contando um pouco sobre me apresentar, né, e depois dar oportunidade para as palestrantes também se apresentarem. Queria contar um pouco, eu sou engenheira química, tenho um mestrado, tenho um MBA pela Faculdade de Stanford e passei muitos anos trabalhando com alimentação nos Estados Unidos. Meu filho hoje tem 3 anos, voltei para o Brasil faz 3 anos e meio. E quando ele começou a comer, eu acabei me interessando por esse mundo de alimentação infantil. E eu achei ele riquíssimo, riquíssimo em termos de conteúdo, mas com um entendimento bem ultrapassado no que diz respeito a diversas pessoas que fazem parte, né, desse tópico. Tanto os cuidadores, quanto profissionais de saúde, quanto agência regulatória, quanto indústria. Então, tem vários participantes desse ecossistema que têm um entendimento ultrapassado, né, sobre o que é alimentação infantil. Então, também queria deixar aqui a recomendação desse livro. Ele chama Império das Papinhas, a invenção da comida para bebês, né, porque esse conceito foi inventado, né, não existe comida para bebê, né. E o uso desse termo, o uso de associações à alimentação infantil tem causado graves danos a como as crianças se relacionam com os alimentos. É isso que a gente vai tratar hoje. Então, queria começar, talvez, com uma pergunta para a Carla, né, nossa nutricionista, também, se quiser se apresentar um pouquinho. Carla, conta para a gente um pouco, assim, puxando o tópico, né, do painel, paladar infantil, o que é, né? O que é e é a mesma coisa, né? Desde do bebê até a criança, o que é um paladar infantil? Pessoal, boa tarde. Acho que todos me ouvem. Ouvem? Sim, maravilha. Então, eu sou a Carla, sou nutricionista há 14 anos e desses 14 anos eu sou nutricionista materno-infantil, desde sempre. Então, passando por escola, passando por consultório, atuando principalmente com crianças até 5 anos. Então, quando a gente fala paladar infantil, a ciência explica, mas isso não justifica. Então, a criança, quando nasce, ela já vem sabendo e conhecendo alguns sabores a partir daquilo que a pessoa que está gestando come. Então, o líquido amniótico, o líquido da barriga, ele tem alguns sabores. Isso foi descoberto lá em 91, né, por uma bióloga, inclusive. Então, essa criança ela até nasce reconhecendo alguns sabores. Mas, na medida que ela cresce, ela vai experimentando novas coisas e comida é comida. Quando a gente procura no Google hoje paladar infantil, vocês vão encontrar, né, preferência por doce, preferência por alimentos não saudáveis, busca por mais açúcar e por mais gordura, sendo que, na verdade, paladar infantil é paladar, porque criança come o que conhece. Então, nessa vinda da formação do paladar, a criança, quando começa a comer, ela tem a oportunidade de conhecer vários outros sabores. Então, quanto mais rica a alimentação dela, melhor. Mas essa história de paladar infantil, de fato, é uma coisa inventada, porque comida é comida. Embora, né, fechando, a criança, a partir de 2 anos, ela vá, sim, buscar coisas mais doces. O que ela busca, na verdade, é o dulçor da fruta. Não precisa ser o dulçor de outras coisas. Obrigada, Carla. Então, pegando, né, essa questão desse dulçor, né? O que pode comprometer, né? O que pode tornar esse paladar, enviesar esse paladar, né? Para a gente hoje conhecer ou associar o paladar infantil a algo ruim, né? Quais são comportamentos ou premissas, né, da sociedade, das pessoas que acabam tornando essa expressão verdade? Primeira coisa é o acesso a essas crianças, ao acesso de todos nós a alimentos que a gente hoje chama de ultraprocessados, mas esse termo ele é um termo existente a partir do Guia Alimentar para a População Brasileira, que é um guia muito premiado. Então, o que faz essa criança ir modificando o paladar dela são os alimentos ultraprocessados que a gente tem cada vez mais à oferta, principalmente associando gordura com açúcar. E aí é óbvio que quanto mais come, mais se quer comer. E vai mudando o limiar de... Talvez eu não queira ser muito técnica, mas quando a criança e quando o adulto também come algo doce, traz um prazer. E quando traz alimentos ultraprocessados que têm um teor muito de açúcar associado normalmente à gordura, maior. Então, quanto mais, e aí se associa que criança gosta de
gosta de coisa que não é tão bacana. Mas comportamentos que trazem isso, geralmente a recompensa. Poxa, meu filho não quer comer, então melhor comer isso do que não comer nada. Nossa, que lindo, comeu alface, então toma aqui de recompensa um alimento que não é bacana, né? Um produto alimentício que não é bacana. Então isso vai trazendo um reforçador e a indústria de alguma forma se vale disso, trazendo personagens para esses alimentos que não são adequados para ninguém, né, gente? Vamos combinar? Não é adequado para ninguém. Eu brinco que come de abelhudo, mas a criança ela está muito mais suscetível. Então, Isa, eu vejo que o que reforça isso, para a gente continuar falando de paladar infantil, que não é um termo adequado, é esse apelo. Quanto mais açúcar e gordura, mais a gente quer comer. Quanto mais o abuso de personagens, mais essa criança vai pedir. Quanto maior é o desespero da família para que essa criança coma, chega um ponto que é como se fosse tudo válido, mas tudo tem um custo, a fatura vai chegar. Legal. Gabi, conta pra gente um pouco, né? Você tem o Leon e agora você tem o Máximo. Conta pra gente um pouco, assim, o que você sabia sobre alimentação infantil antes do Leon nascer, talvez antes dele começar a comer, e como que isso tem evoluído e onde você se informa, e como que você aprendeu, né, sobre esse tópico? Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Então, eu, na verdade, gosto muito desse tema, alimentação, né, desde de adolescente, e eu tenho plena consciência de que uma pessoa começa a ser saudável a partir do que ela come. A alimentação influencia muito na nossa vida, então, obviamente, assim que eu engravidei do Leon, principalmente, né, quando começa a introdução alimentar, que é ali pelos 6 meses, eu entrei de cabeça nesse mundo e eu, como muitas pessoas, muitas mães, inclusive eu, que me considero uma pessoa bem informada, fui condicionada a achar também que, então 6 meses ele começa com papinha. Porque papinha... E aí, até eu entender que o negócio é muito mais simples do que a gente pensa, que é o que vocês falam, né? Não existe comida para criança. Comida é comida. Então, eu também tive que me desconstruir um pouco do que eu acreditava ser comida para criança, buscando informação sempre. Inclusive, esse livro me ajudou bastante, né, a desmistificar a questão de papinha, de comida batida. No início, eu batia no liquidificador até eu entender que não é legal. Então, a gente amassa para dar um pouco de autonomia para criança desde sempre. Não só autonomia para comer, para querer, mas para ela trabalhar as articulações, a mandíbula, mordida, né? Porque isso tudo é interessante. E, na verdade, assim, eu também acho que é muito mais simples do que a gente pensa que é. É simplesmente quanto mais a gente oferta comida de verdade para as crianças, né? É a mesma coisa com a gente. Quanto menos industrializado a gente consome na vida, isso é muito melhor para todo mundo. Então, assim, eu achava que era muito mais difícil do que foi. Agora, com o segundo filho, é muito mais fácil. Mas eu faço questão de me informar sempre, de ler, de pesquisar, de tirar minhas dúvidas com a Carla, com a Isabela, que sabem muito disso, que me ensinam muito diariamente. E eu acho que é um dever nosso, assim, não só como cidadão, assim, como pais e cuidadores de crianças, principalmente, a gente ter muita consciência de como educar essa fase de alimentação. Porque, assim, infelizmente, na minha época de pequena, a minha mãe não tinha... Vocês estão me escutando? Que parou aqui. A minha mãe não tinha informação, não era disseminado esse conteúdo antigamente, então foi muito difícil para mim, no auge da minha adolescência, né, e rebeldia, mudar os meus hábitos para hábitos saudáveis. Quando, na verdade, isso é inserido na nossa vida desde novinho, é muito mais fácil de você crescer tendo saúde e de você se tornar um adulto mais saudável, quando desde sempre, naturalmente, os seus hábitos são esses. Então, é isso que hoje eu me preocupo muito em passar para os meus filhos. E, assim, com zero neura, zero restrições, assim, sabe? Eu não sou uma pessoa
muito restrita, mas eu tento oferecer todo um leque de alimentação saudável, onde a premissa básica é oferecer alimentos de verdade. É isso, não tem muito segredo, porque eu acho que assim a vida dos meus filhos vai ser muito mais fácil, porque sim, a alimentação ela gira muito em torno da nossa vida e ela permeia muita coisa, né? Então, assim, é muita responsabilidade nossa de fazer os nossos filhos entenderem a importância de se alimentar de forma saudável. Perfeito, vou até usar esse exemplo, né? A gente participei de um evento alguns meses atrás que uma outra grande nutricionista parceira falou como essa parte da socialização é importante, né? E que tem crianças que acabam tendo seletividades ou restrições tão significativas que, por exemplo, não conseguem ir na casa do amiguinho, né? A mãe tem que ligar, o pai tem que ligar e falar o que vai ter de almoço, né? Para ver se alguma coisa que aquela criança come. Então tem um comprometimento social também, né? Dessa criança de quando ela é muito limitada na alimentação. Mas além disso, talvez agora escutar um pouco da doutora Carilena, o que você vê como na sua consulta, na sua prática clínica, quais são alguns prejuízos, né, para a saúde dessas crianças com uma introdução alimentar talvez não tão bem feita, e quais são as implicações disso, né, tanto para o desenvolvimento naquela fase tão importante antes dos 2 anos e para além disso, né? Escutar um pouco da sua prática. Oi, gente. Meu nome é Carilena, sou pediatra, pneumopediatra. Sobre a alimentação das crianças, o que acontece? A comida é comida. Eu gosto muito dessa frase que a Cal fala, comida é comida. E aí, quando a gente está falando de comida, a gente está falando de o que a família come. Não adianta a gente apresentar comida e dizer, olha, isso aqui é saudável, você precisa comer isso, se você não come. Você é o melhor exemplo para o seu filho. O que tem no seu prato é o que ele vai querer comer. Inclusive, né, você pode colocar um prato dele igualzinho o que tem no seu prato, mas o seu prato, com certeza, ele é mais saboroso. Então, comida é comida. A gente precisa comer comida e eles também. A introdução alimentar, às vezes, é um momento de muita expectativa. E acho que quanto maior a expectativa, existe uma chance de ser mais frustrada, né? A introdução alimentar ela precisa ser prazerosa, tanto para quem está oferecendo o alimento, quanto para quem está recebendo. Então, precisa ser gostoso, precisa ser prazeroso, para que a criança tenha gosto de comer, entenda que é saudável, é gostoso, eu vou crescer mais forte. E aí, quando você faz uma introdução alimentar bem feita, bem orientada, a chance dessa criança no futuro comer bem é infinitamente maior, desde que você mantenha, né, uma boa alimentação dentro de casa no futuro. A gente sabe que o oferecimento de industrializados, açúcares, nos primeiros 2 anos de vida, aumenta a chance de obesidade e de diabetes no futuro, doenças cardiovasculares. Então, esse seria um efeito prejudicial dessa alimentação não ocorrer bem no início. Doutora, conta pra gente um pouco, assim, como eu vejo hoje, assim, quase que o pediatra ou a pediatra como a guru espiritual da maternidade, né? Para muitas pessoas, né, acaba sendo aquela referência, apesar de existirem outros profissionais dentro desse ecossistema, times multifuncionais, nutricionistas, fisioterapeutas pediátricas, etc. Conta um pouco, assim, porque o que eu escuto também são profissionais de saúde pediatras desatualizados, né, que às vezes passam uma conduta ultrapassada, entendendo que tudo que a gente conhece sobre alimentação infantil é recente, né? Se a gente for pensar 91, 2002, com a Jill Rapley, né, que inventa o termo BLW. Vocês já ouviram esse termo, BLW? Né? A introdução alimentar, o desmame guiado pelo bebê, né? Então, muitas novidades, né? Imagina, se a Jill Rapley falou de desmame guiado por bebê em 2002, quantos pediatras se formaram antes disso, né?
quanto tempo para isso chegar na grade da faculdade de medicina, né? Então, conta para a gente um pouco, assim, quais são os movimentos que você vê nos profissionais de saúde, nos gurus espirituais? Eu sei que tem uma demanda altíssima em cima de pediatras exaustos, né? Muito burnout mental, o WhatsApp, o acesso fácil. Como que você navega isso? Como que você traz parceiros para te ajudar? E como que você vê que a gente pode ajudar esses profissionais de saúde, né, a se atualizarem, a também comunicar isso com as famílias? Como que você vê isso no seu dia a dia? Oi, Isa, não vai longe. Eu formei em 2015 e antes de ser pediatra eu era médica de família, no interior do Pará. Então, na minha prática, em 2015, já tinha muitas dessas coisas que você fazia há muito tempo que não é mais recomendado hoje. Então, mudou tem muito pouco tempo mesmo. A criação de uma criança, ela precisa de uma rede de apoio. Então, a gente precisa de uma rede de apoio familiar e profissional. E aí, quando a gente fala profissional, a gente fala pediatra, realmente vai fazer diferença, mas também outros profissionais. Então, a introdução alimentar, o pediatra consegue orientar. Consegue, realmente, ele tem essa capacidade desde que ele esteja atualizado. Mas, quando a gente consegue contar com o suporte de uma nutricionista, aí é incrível. Porque a nutricionista, nesse acompanhamento da introdução alimentar, ela abre o leque e a forma de pensar, e ela consegue fazer uma consulta voltada unicamente para isso. Então, é incrível, assim. Sobre a atualização dos profissionais, é muito complicado, realmente. Então, eu tive chefes maravilhosos na residência, fiz na USP, e, assim, sobre alimentação ainda tinha muita coisa desatualizada. Então, a gente tem a informação, mas tem muita gente que está acomodado. E aí o ideal é que procuremos profissionais mais atualizados. Manda ver, Carlinha. Eu queria comentar algumas coisas que são bem importantes, isso que a Kari falou, né? Eu sempre falo para as famílias, primeiro que a gente tem que lembrar que infelizmente não é todo mundo que tem acesso a nutricionista ainda, porque infelizmente a nossa profissão ainda é vista como luxo, sendo que não é. Tem nutricionista aqui? Quem é nutri aqui? Muito bem. Vocês já pensaram, já viram falar assim, puxa vida, né, eu tenho que cortar custo, então eu não vou na nutricionista? Direto, não acontece? Porque nutricionista, por ser uma profissão recente, gente, 100 anos é recente. Nutricionista materno-infantil, então, é o quê? É bebê, está engatinhando. Então, sim, Isa, a gente não ouvia BLW mesmo. Eu me formei em 2010, no começo de 2010. E imagina que se falava disso. E aí, ontem, né, voltando à história, eu falo para as famílias o seguinte, poxa, que bacana que você tem um pediatra, você tem o privilégio de ter acesso a um pediatra atualizado, legal. Em uma consulta de 1 hora, mais ou menos, né, Kari? Tem que falar vacina, desenvolvimento infantil, pesar, medir perímetro cefálico, como está a evacuação, suplementação, remédio, questão de família, vai para a escola, não vai, virose. Poxa, eu fico 1 hora, 1h30 falando com as famílias só de como apoiar essa criança a comer. 1 hora, 1h30. Então, contar com isso é importante. E como ainda, eu gosto de falar, ainda nem todo mundo pode ter esse acesso a nutricionista especializada, porque eu, por exemplo, não sei nada de nutrição esportiva, não faço a menor ideia. Fazer prega cutânea, isso aqui, eu sei lá. Só tem bebê? Não vou fazer prega cutânea de bebê, né? Enfim, então, como ainda não é acesso geral, e hoje a gente pode contar, por exemplo, com redes sociais, é muito importante que as pessoas que têm voz, como a Gabi, saibam o que estão falando. Eu acho que isso é fundamental. E falem sim, eu não sabia. Ontem mesmo eu ganhei um livro de introdução alimentar. Eu até fiz uns vídeos. Introdução alimentar. O livro é de 96, gente. 96 eu já sabia ler e escrever, né? 96, que falava assim, olha, essa cadeirinha de alimentação é apropriada para o seu filho a partir de 4 semanas. Você pode preparar o teu filho para comer com 3 meses e meio. O máximo está com quanto, Gabi? Faz 4 amanhã. Pronto, aí, ó, estaria o quê? Estaria ótimo. Não, e eu aprendi uma coisa muito importante com vocês, são pequenas, assim, coisas que parecem simples, mas que não são, que ele vai estar preparado para
comer quando ele conseguir sentar retinho, ereto. Porque é tão óbvio isso, porque é uma maneira dele não engasgar. Porque se ele come assim, até a gente tem que, né, se alimentar com postura. É a mesma coisa para a criança. Então, são coisas simples e óbvias, mas que muita gente não tem essa noção, inclusive pediatras. Então, assim, eu aprendo diariamente, e aí eu tento sempre compartilhar coisas que eu acho relevante, e isso é uma coisa que eu aprendi com vocês, obviamente. Não existe o dia certo, né, o mês certo, existe essa média, mais ou menos 6 meses, mas se o seu bebê ainda não senta direitinho com 6 meses, talvez não seja a hora dele, e tudo bem, alguma hora ele vai comer. Ou se o seu bebê com 5 meses tem todos os dentes, já senta tal, ele está pronto para comer. Então, a gente tem que ter um discernimento tanto para consumir informações, quanto para aplicar essas informações na nossa vida, e principalmente na vida de bebês que são, assim, totalmente dependentes da gente, né? Nesse ponto, Gabi, o que você acha assim, que vão ser os principais desafios para começar a desconstruir a imagem que as pessoas têm sobre a alimentação infantil, né? Esse livro aqui, ele começa a estudar alimentação infantil em 1920, né? Então, basicamente, nós temos 100 anos de história onde foi construída uma narrativa com vários paradigmas desmistificados, mas não disseminados ainda. Então, por exemplo, um bebê só consegue comer comida pastosa. Quem já ouviu isso? Ele não tem dente, então ele não pode mastigar. Não, e muita gente acha isso. Eu, inclusive, achava isso. E meio que faz sentido, né? Pô, é verdade, assim, mas assim, quem já levou uma mordida de um bebê aqui? Um bebê sem dente? Eu já, ficou roxo. Né? Um bebê não é um idoso que perdeu os dentes, né? Os dentes estão ali, estão embaixo da gengiva. Ele consegue mastigar. Não só ele consegue mastigar, como ele precisa mastigar. Imagina se você tivesse que ficar 1 mês de dieta líquida. A gente precisa desenvolver, falar, a gente precisa desse movimento na boca, né? Agora, imagina se dar uma dieta líquida para uma criança, para um bebê de 6 meses, que não consegue nem falar quão insatisfeito ele está com o fato que ele não consegue exercer essa articulação, né? Então, assim, voltando à pergunta, né, Gabi, assim, como desconstruir isso, né? E, assim, eu vejo, né, eu não sei por quanto tempo eu estarei em diversos grupos de mães, que eu já sou uma pessoa meio não grata, assim, sabe? Aquela chata que manda artigo científico, entendeu? Então, assim, como desconstruir isso de uma forma acessível, né? Eu sei que eu não vou conseguir, porque eu não sou muito acessível, mas assim... Respeitosa e amorosa. Exatamente, com um lugar de acolhimento, né? Como começar a desconstruir 100 anos de uma narrativa que foi criada? Não é apenas isso, né? Que é uma perguntinha fácil aqui. Eu acho que o principal é as pessoas terem essa consciência para buscarem informações sempre. Porque da mesma forma que a gente muda, o mundo muda, as pesquisas mudam, a gente tem que se atualizar, principalmente quando se diz respeito à alimentação. Quantos paradigmas já foram quebrados nos últimos 5 anos, 10 anos, e isso vai continuar acontecendo. Então, acho que pessoas que têm essa possibilidade de ter um alcance, principalmente na rede social hoje, que é um grande lugar onde todo mundo consome o tempo inteiro, usar isso para começar a disseminar informações a partir do que a gente consome. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu me sinto no dever de uma forma didática e simpática, mostrar que não era assim, está sendo assim. Porque, assim, a maioria das pessoas, eu acho que elas querem aprender, mas não sabem aonde consumir, nem com quem. E é muito difícil, porque é toda uma indústria vendendo algo para a gente aqui, né? E mais ou menos contra um movimento que está muito aterrado já, enraizado. Então, assim, é um caminho de formiguinha, mas isso que a gente está fazendo aqui hoje é relevante, entendeu? Porque as pessoas saem daqui
já com informação que elas não tinham. Poxa, então a papinha que a gente achava que era a solução é o problema. É o problema. A gente está sabendo hoje que é. E que existem outros meios muito mais práticos, inclusive, tipo, se amassar uma batata na sua casa é muito mais prático, muito mais acessível, muito mais saudável do que você ter que comprar a papinha de 0 a 3 meses, de 3... Não existe isso. Então, é voltar ao simples. Eu acho que é um caminho de volta, assim, sabe? A gente quer descomplicar. Sinceramente, são informações para descomplicar o que a gente achava que era o correto. Eu enxergo assim, pelo menos. E eu penso também, né, concordando com tudo isso, hoje a gente tem muitas possibilidades de conversar. Então, colocando o meu lugar aqui como nutricionista, também é muito importante que a gente se coloque de uma maneira muito simples. Porque quem tem esse dom de comunicação e que usa as redes sociais, Gabi, tantas pessoas que têm essa informação, consegue fazer chegar mais longe. Mas a gente precisa saber como que a gente se comunica. Vou dar um exemplo. Uma coisa é eu falar assim, nossa, o bebê, o dente, não sei o quê. Outra coisa é eu virar e falar assim, gente, bebê banguela. Legal, bebê banguela. Quais são os primeiros dentes que nascem na boca do bebê? Quais são os primeiros dentes que nascem na boca do bebê, gente? Não são os 2 de baixo? Coisa mais linda. Quem é que mastiga com os dentes de baixo? Vocês mastigam com os 2 dentes de baixo? Não, o bebê também não. Precisa de dente? Não. Então, eu acho que a forma que a gente se comunica, quando a gente sai, né, da academia, quando a gente sai da nutrição, a forma que a gente vai falar hoje, ela precisa ser clara, precisa ser rápida, precisa ser didática e precisa estar correta. Porque também não adianta a gente ter a habilidade de se comunicar e estar falando coisa que não é adequada como profissional de saúde, porque a gente tem um peso importante e que as coisas mudam rápido. Então, só para fechar, que senão eu falo mais como da cobra aqui, a Isa sabe, ainda nesse livro, só fechando e dando um gancho, que dá pano para a manga, mas eu acho que a gente não vai entrar nisso, o livro era muito claro, o livro de ontem, que as crianças estavam aptas a consumir açúcar a partir dos 9 meses. E aí a gente tem uma resolução hoje que diz que também pode. Então, se a gente for olhar na Anvisa, lá está escrito lá que o açúcar é permitido em produtos infantis. E aí eu tenho um guia alimentar dizendo que não, eu tenho o MS dizendo que não, eu tenho a Sociedade Brasileira de Pediatria dizendo que não, mas eu tenho a indústria vendendo dizendo que sim e que aquilo é próprio para consumo de bebês. Fica difícil a gente descobrir o que é para dar para o nosso filho, né? Então, é isso, né, Isa? Eu acho que usar as vozes de quem tem voz, que está bem orientada, e nós, nutricionistas e pediatras, né, e profissionais de saúde, que a gente também possa ter voz, desde que a gente tenha didática e saiba o que está falando, né? Você tocou num tema importantíssimo, viu, Carla, que é essa temática de regulação, né? Então, falar rapidamente aqui, assim, não sei quantos... Quem é a indústria aqui? Então, assim, na verdade, assim, a Anvisa, ela tem uma regulação para alimentos infantis. Ela é de 1998. Então, ela época do livro aí, ó, a época do livro. É a época do livro, né? Então, assim, e é muito interessante, assim, a Anvisa, né, ela é um órgão muito ocupado, né? Tem milhares de pautas, né, todos os dias, né? Então, pensando assim, quem vai mudar essa regulação, né? Essa regulação de 98? Que explica o que pode ou não, né, ser comercializado para crianças no país, né? E aí eu aproveito para falar aqui que tem uma consulta pública aberta até dia 26 de junho, né? Então a gente tem aí 11 dias para contribuir para a consulta pública sobre a nova resolução de alimentos infantis. E o que a Carla falou é um dos temas que está em pauta. Então hoje na regulação, a partir dos 6 meses, o açúcar é um ingrediente opcional permitido em alimentos infantis, né? E muita gente não sabe que existe essa regulação. Empresas que escondem atrás de uma regulação, a Anvisa permitiu. Tá, mas o que é a lei? É bacana essa lei? Ela está atualizada? Ela está em contradição com o Guia Alimentar, que é de 2019? Né? E a gente entende, né? Nós moramos num país de 200 milhões de pessoas, existem órgãos, as coisas têm um processo, entendeu? Mas, assim, como que a gente movimenta todas as partes, né? Os profissionais de saúde, os pais, a indústria, a regulação, né? É uma coisa, assim, que como são 100 anos, né? Você tem que começar a desfazer quase que de forma de formiguinha mesmo, né? Vamos começar aqui, aí vamos para lá, aí vamos para lá. Acho que um convite que eu faço também
É uma reflexão sobre o que é um alimento infantil. É porque tem um ursinho é infantil, né? Eu falo assim que tem tantas empresas aqui, não a Heineken, né? Porque meu filho tem 3 anos, mas tem tantas empresas aqui que tem produtos muito bacanas para crianças, mas que a gente nunca parou para pensar que eles são apropriados, né? Um alimento para uma criança, um alimento rótulo limpo, polvilho, chips de couve, né? São empresas, né? Indústria que nem pensam que os alimentos são apropriados para a criança, porque já passa, né, por uma mentalidade de que isso não é comida para criança, né? Então isso é uma reflexão. Talvez agora, assim, eu vou fazer uma última pergunta para a doutora Carilene e depois abrir para perguntas, que eu estou super curiosa para ver o que vocês estão achando de tudo isso. Doutora, fala um pouco assim como funciona, eu sei que eu estou pegando no pé dos pediatras, mas como funciona assim, a atualização de diversos temas? Assim, é em congresso? Como que você vê a atualização desses profissionais que são um pilar, né, tão importante para a disseminação de novas informações corretas? A atualização dos profissionais de pediatria, né, ela se dá através de congresso, vontade do profissional. Acaba que a Sociedade Brasileira de Pediatria ela tem um programa de atualização, mas na correria do dia a dia, quem que será que está fazendo, né, essa atualização? Então, acho que o mais importante de tudo é a vontade. Você está disposto a se atualizar? Então, acho que esse é o mais importante. E aí tem profissionais, infelizmente, que estão pecando um pouco nesse âmbito. Mas eu vejo uma oportunidade também das mães e dos pais começarem a pedir isso dos pediatras, né? De falar, não, mas eu li isso, mas eu li aquilo, né? E às vezes isso também, então, assim, meio que todo mundo se puxando junto, né? Isso se o profissional ele dá abertura. Então, há alguns anos eu fiz um estágio com um profissional muito bom, mas ele era da minha especialidade, que é a pneumopediatria, e lá ele fazia algumas orientações desatualizadas. E algumas mães, você via no olhar delas que aquilo ali estava entrando de um lado e saindo do outro lado do ouvido. Mas também ninguém tinha coragem de falar assim, mas eu não li isso em nenhum lugar. Eu li outra coisa. Né? Será que a gente pode discutir melhor isso aqui para eu fazer para o meu filho de um jeito que me agrade mais? Né? Ou que eu tenha lido, que é mais atualizado? Então, às vezes também é isso, né? Você lê, você vai no profissional para tirar suas dúvidas, mas acaba que chega lá, você não tem coragem, talvez, de discutir. Bom, estou olhando aqui o relógio, queria saber se tem alguma pergunta. Tem um minuto ainda para pergunta. Deixa eu falar uma coisa vai, rapidinho. fala, diga. Já que eu estou falando, né? Vai, diga. E também é muito justo que a gente saiba, né? Eu acho que quem aqui é profissional de saúde, acho que já sabe que tem indústria também que patrocina alguns eventos que tem interesses por trás disso. Então, se você está lá atualizando, o nutricionista está lá atualizando o profissional da saúde e você quer vender algum produto, não é mesmo? Então, a gente acabou de passar pelo ENAM, Encontro Nacional de Aleitamento Materno, que é um grande evento. Eu e Isa estávamos lá só para falar de introdução alimentar e de aleitamento materno. Um evento completamente livre de conflitos de interesse, livre de indústria que está vendendo fórmulas e afins, que não vem ao caso a gente discutir sobre isso hoje, embora eu adoraria, né? E a gente via pouquíssimos profissionais da área da saúde que não nutricionistas e enfermeiros, sendo que a gente precisa ser bem sincera, eu e a Kari, que somos muito parceiras, a gente sabe que no fundo, a credibilidade do pediatra, gente, é diferente. Ou eu estou falando besteira, quando o profissional, passar com a gente, é porque tem interesse, óbvio, em nutrição, mas quando o pediatra fala, ainda é um peso diferente. Então, acho que isso de atualização é um ponto fundamental e uma atualização que parta das entidades sem conflito de interesse. Um segundo. No ENAM, né, eu também senti falta de um diálogo multissetorial, né, muito focado em profissionais de saúde e não num ambiente onde tem profissionais de saúde, indústria, regulador, sociedade civil, né, para ter uma discussão realmente mais ampla sobre esse tópico. Bom, alguma pergunta?
Você tá vendo alguém com pergunta? Ah, tô vendo, peraí. Oi, então, vocês mencionaram sobre a questão do açúcar. Eu gostaria de tirar dúvidas sobre qual é a idade ideal de introduzir o açúcar ou se é melhor restringir ele, né? Porque tem muitas mães que agora estão restringindo o açúcar. Ah, meu filho não come açúcar. É melhor restringir ou ir incluindo ele aos poucos, ou qual que é a idade? Como você chama, meu amor? Rebeca. Oi, Rebeca. Você, me conta de você. Você é nutri, você... Sou estudante de nutrição, estou bem no comecinho, então essa questão do materno-infantil a gente não conheceu ainda. Vem, amiga, vem pro materno-infantil, Uhum. fala aqui. Não precisa, estamos precisando de você. É Rebeca, né? Porque eu Isso. gosto que eu não tenho memória. Boa pergunta. Hoje a recomendação, né, ela é a partir... Não é que existe uma recomendação, mas é possível a gente pensar no açúcar na vida da criança a partir dos 2 anos. Inclusive, quando a gente pensa em cálculos nutricionais, tem lá uma porcentagem destinada para isso, mas eu tenho açúcares e açúcares. Um açúcar que vai, por exemplo, num bolo da minha casa, ele é um doce bem bacana, né? Do que eu comprar um bolinho que eu não posso falar marcas aqui, que é recheado com coisas duvidosas e corantes 1000, né? Então, hoje, a forma mais adequada, que pode ser que mude daqui 10 anos, sabe, Rebeca? Pode ser que daqui 10 anos as coisas sejam diferentes. Mas a forma hoje que a gente tem lidado é 0 açúcar até 2 anos, porque essa criança está em introdução alimentar até os 2 anos, ela está formando o seu repertório alimentar. É um momento de atenção, porque 80% do cérebro é desenvolvido até os 2 anos de idade, então é um momento de maior atenção. E depois disso, a gente está mais sujeito ao contexto social, vide festinhas de aniversário. Então, hoje, a forma que eu lido, inclusive na minha casa, que meu filho está ali de pé, 3 anos e 10 meses, aprontando todas, né, é o seguinte: tem comida de todo dia, tem comida de vez em quando. O doce é uma comida de vez em quando. E as coisas do de vez em quando não moram na minha casa, porque na minha casa eu estou todo dia. Então, eu não falo para ele assim, esse açúcar é péssimo. E só para fechar, uma vez eu atendi, em 2014, esse caso me marcou muito. Foi um homem, um pai, que levou sua filha de 6 anos no meu consultório, eu ainda atendia crianças maiores, e ele falou com muito orgulho, falou: nossa, Carla, eu tenho muito orgulho. Eu sempre pergunto, o que te traz orgulho na alimentação do teu filho? Ele falou: eu tenho muito orgulho que minha filha nunca comeu açúcar. E aí eu devolvi para ele, eu falei assim: e nas festas de aniversário, como é que é? Ele falou assim: a gente vai embora antes do parabéns. E aquilo bateu em mim. E eu falei: gente... E eu tinha só 4 anos de formada, não é diferente, né, ter 14. E eu falava: não é isso. A gente não pode, a gente não precisa demonizar. Eu acho que a gente precisa falar o que é um açúcar que faz parte de uma preparação culinária a partir dos 2 anos e o que é um açúcar que está embutido ali junto com outros produtos, com uma lista de ingredientes gigantescas, junto com um corante, sendo vendido com personagens, fora de contexto. Principalmente em lancheiras, mas aí é um assunto para um outro momento. Então é isso, a partir dos 2 anos, de uma forma adequada, como ingrediente, de vez em quando. E açúcares adicionados, né, Cal? Porque, assim, banana tem açúcar, né? Uva passa tem açúcar, né? Então, assim, até a questão de açúcar, né? Você pegar um açúcar mascavo e girar lá é uma coisa, né? Outra coisa é você pegar uma banana super madura que já tem açúcar, né? Posso ajudar ela de um jeito muito simples? Não sei se você é mãe, mas eu que sou mãe hoje, e eu faço... Ele ainda não tem... O meu filho mais velho não tem 2 anos ainda, mas... O que eu acredito muito, que é o que eu faço comigo. Eu não vou colocar um biscoito recheado na lancheira dele de lanche, mas ele vai comer um brigadeiro na festinha do amigo dele. Então, é isso, é ter sempre um bom senso com a gente e com o nosso filho. Então, assim, é muito mais simples do que a gente acha que é. É eles já desde sempre aprenderem que o açúcar faz parte, tá, mas que ele não é rotina, mas que de vez em quando vai ser normal, né? Um bolo, um brigadeiro, enfim, essas coisas. Tem 2 perguntas aqui. Depois a gente vai para você.
Isso é muito comum. Como é seu nome? Luana. Luana, então, isso é muito comum, né? E a alimentação da criança, ela está muito relacionada ao sucesso da parentalidade. Então, eu sou um excelente pai e mãe se meu filho come super bem. Então, está muito relacionado. E existe uma cobrança grande sobre isso. Mas muitas vezes, em casa, os pais comem mal. Ou comem escondidos. E escondidos é melhor do que comer na frente, às vezes, né? Mas você precisa mudar o contexto da família, trazendo a importância. Então, você vai conscientizar, trazendo a importância da alimentação para a família inteira, da alimentação saudável para a família inteira. E aí, a gente precisa, às vezes, de ajuda, né? Então, venha nutricionista. Algumas vezes, você precisa de uma psicóloga para ajudar no contexto familiar. Só complementando, que tem mais uma pergunta ali atrás, por conta do tempo. Luana, eu falo para a família assim, teu filho é parte de quem você é. Teu filho é parte da tua família. Você não pode exigir do teu filho aquilo que você não acredita, aquilo que você não faz. Então, para mim, como assim, eu sou mãe de uma criança só e já fechei aqui meu rolê. Para mim, a parte mais difícil de ser mãe, de ser mãe é ser exemplo. Então, acho que quando a gente deixa claro isso, falar assim, ei, pode ter menos regras, sim, mas teu filho é parte da tua família, teu filho é parte da tua casa. O que você pensa disso? O que você está disposto a mudar? Não olha para o teu filho, olha para a tua casa. É isso aí. Boa tarde, meu nome é Thaís, eu também sou estudante de nutrição. E no começo você trouxe falando sobre a questão que comida é comida de verdade, e que hoje a gente tem uma procura muito grande. Eu vejo, eu sou mãe, e aí eu tenho a minha comunidade de mães também, e eu vejo essa procura sobre, é importante comer saudável, é importante os nutrientes, mas perde um pouco a questão do comer é comer, alimento é alimento. E como lidar com isso em relação à busca de suplementações? Porque o que eu vejo na minha comunidade de mães tá muito difícil a comida de verdade, então eu vou partir para o suplemento. E não tem que ensinar a comer, pelo menos a minha visão, como tem que ensinar a ter um contato com o alimento. É isso, não é? Parte para a suplementação, como fazer? Não, eu vou só dar um ponto assim, eu acho que foi, não sei se foi a doutora Carilina que falou sobre a importância de uma rede de apoio. É muito difícil ser mãe. É muito difícil ser mãe. Eu já deixei planta morrer, entendeu? Então, assim, mais fácil peixe... cuidar de filho do que planta. Pode ser. Mas, assim, eu acho que tem essa questão de que é um trabalho, entendeu? Aquela criança não sabe comer. Dos 6 meses aos 2 anos é introdução alimentar. Não é para a criança comer. É para a criança aprender a comer. Então, tem aquele grande mito, né, de que com 6 meses meu filho vai começar a comer e aí vai mamar menos. Mentira, não é verdade. A gente entende? Então, assim, porque aquela criança não está saciando com aquilo, né? A criança não sabe que aquilo é alimento. Então, até ela entender o que está acontecendo, por isso que é uma introdução alimentar. Em francês, introdução alimentar se chama exploração alimentar. Não tem nem essa palavra introdução, porque já tem a expectativa de que vai explorar, vai jogar no chão, entendeu? Então, assim, o que eu vejo muito também, né, nesses grupos, né, é assim, tipo, tem que comer espinafre. Mas o que tem no espinafre? Você sabe quais são os minerais, as vitaminas? Por que espinafre? Será que tem algum outro alimento que é equivalente? Será que você comeu uma manga? Entendeu? Então, assim, é muito tipo, vitamina, isso tem que estar nesse nível ou naquele nível. Assim, o meu filho também passa com a Carla, né? E não tem suplementação sem personalização. Você fez um exame de sangue? Você sabe se o nível está certo, se está errado? Eu não sei se é isso, Carla, mas assim, eu vejo muito essa temática, e sabe? Eu vejo muito agora uma indústria de desespero. Se você não dá isso para o teu filho não vai atingir o potencial máximo. E aí, cursos de suplementação para pais. Poxa, gente, a gente está estudando décadas e ainda... né? Mas enfim, Thaís, respondendo a tua pergunta, para fechar, eu falo assim, olha, a suplementação é a cereja do bolo. Mas aí, para eu colocar a cereja do bolo, o bolo tem que estar pronto, né? Então, eu preciso falar de comida. Embora a gente tenha, sim, suplementos que são profiláticos e necessários, vitamina D e ferro, hoje, conforme
recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, mas a base é comida. E aí é óbvio que é difícil pra caramba, que é um trabalho, que fazer comida é complicado e a gente acumula funções, por isso que isso tem que ser dividido com a rede de apoio, como a Kari falou, né? E contar com a ajuda também, sempre que possível, de bons produtos e de apoio de outras pessoas para cozinhar também. Posso só falar a última coisa, porque eu acho que também, às vezes, a gente desespera muito. Por exemplo, o Leon, ele tá numa fase que tem dias que ele come tudo, brócolis, não sei o que, nossa, ele, tipo assim, ele tá ótimo. E aí, ele passou praticamente uma semana, ele só comia banana e ovo. E aí eu falei, gente, ele vai enlouquecer. Ele comeu 7 bananas seguidas. Aí eu mandei pra Carla assim, Carla, eu tô dando banana. Ele tá pedindo e eu tô dando. Foram 7. E ela falou assim, dá. E assim, eu meio que não fico numa neura. Meu Deus, são 7 bananas, mas falta a vitamina do feijão, o ferro, não sei o quê. Eu dou ferro e vitamina D, que é o que precisa, e meio que deixo ele descobrindo. Tipo, tem dias que ele não quer nada, que ele quer só leite, eu dou leite. Tem dias que ele come salada, e tem outros dias que ele só quer fruta. Eu meio que tirei um pouco desse peso que eu também tinha, essa expectativa de ter que fazer tudo muito certinho e tal, porque ainda é uma criança que está conhecendo um mundo novo, é muita coisa, é muita informação. E assim, eu estou deixando ele meio que escolher um pouco, sabe? Depois pode botar na minha conta, tá tudo certo. É isso, é pra gente, tipo, não ficar tão nessa expectativa, tão nessa neura de fazer tudo muito, muito certo, porque no final das contas, somos todos adultos aqui hoje, todo mundo come. Bem ou não, ou médio, mas assim, vai acontecer, né? E confiar na criança, né? Só uma coisa importante que eu acho que é importante a gente falar, é que existem fases da criança que ela vai ter seletividade, ela vai estar seletiva. Mas a gente também não pode deixar... Desculpa, está fazendo barulho, ruído para mim. Mas a gente não pode deixar de identificar uma seletividade alimentar que está causando deficiência nutricional na criança. Porque aí a gente deixa passar, é normal da criança. E aí ela vai ficando assim até a fase adulta. E aí na fase adulta é muito mais complicado, né? Então, tentar identificar precocemente para que a gente possa fazer um acompanhamento correto. Esgotamos o tempo, né, amiga? Obrigada pelo interesse, pela presença. Obrigada, Gabi, Carla, doutora Carilena. Muito obrigada, gente. Muito legal começar o dia com essa conversa aqui. Isabela, muito obrigada pela sua mediação. Gabriela, que bom ter você aqui no nosso palco. Carla, Carilena, obrigada.